Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Dona Florinda vai entrar. Olá, meninos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar uma aula hoje um pouco diferente nas condições que nós estamos, né? A Universidade Estadual de Goiás passa por um momento em que é cobrado de nós, professores, que a gente tenha esse contato com vocês. E esse contato para mediar as atividades acadêmicas, as aulas, enfim, que nós possamos então, hoje, ter essa aula um pouco diferente. Eu estou em casa, bem à vontade, vocês podem ver, né? Estou aqui na casa dos meus pais, na Fazenda Lambari, município de Mara Rosa, e vou estar falando um pouco do que é o nosso conteúdo, continuando aquela proposta que eu já havia feito em sala de aula. Eu passei para vocês darem uma olhada no conteúdo do texto da apostila. Então eu espero que todos tenham feito a sua leitura prévia para entender e nós vamos dar continuidade então àquela proposta do texto. Em se tratando de geomorfologia, nós vamos ver hoje, a nossa aula vai tratar dos sistemas de referência em geomorfologia. Do que isso trata? Toda a área do conhecimento, não importa seja geomorfologia, pedologia, climatologia, todas elas têm uma série de conceitos em que são referenciais para aquela área do conhecimento. Então, tratar de sistemas de referência significa tratar dos autores que referenciam para a construção do conhecimento da geomorfologia. E aí nós vamos ver, então, quais são esses autores e como é que eles fazem suas menções a respeito do que vem a ser a construção do conhecimento da geomorfologia. Então, na verdade, eu passei para vocês esses slides, vocês todos têm acesso a eles. E o nosso intuito aqui é resgatar para vocês como é que se dá o pensamento geomorfológico. Como eu disse, a construção do conhecimento geomorfológico e também as principais teorias que contribuíram para o conhecimento da evolução das formas de relevo. Eu vou estar falando um pouco mais rápido porque é live, senão vai ficar muito carregado para vocês assistirem, mas eu acredito que vai dar para a gente tirar as dúvidas. Logo mais às 19 horas, nós temos outro encontro marcado, onde eu espero que aqueles que já tiverem tido a oportunidade de ter assistido essa live, possam então entrar no grupo, que eu vou estar enviando o link para vocês também, para que eu possa tirar as dúvidas que tiver. Tá? Estou disponível a vocês hoje, segunda-feira, é o dia da minha aula, então o dia todo eu estou disponível para isso. Tem alguns barulhos que possam estar fazendo interferência, mas faz parte do processo. Então, voltando aqui, o que interfere nas formas de relevo? Então, o que eu poderia dizer que interfere na construção de formas, né, dessas, onde nós temos serras, nós temos vales, temos planícies, temos depressões. O que interfere nessas formas? Eu já disse também em aula, vamos só retomar algumas coisas que eu já havia dito. Interfere a estrutura, né? Somente a estrutura estaria no controle da forma? Não, tem outros elementos também. Então, a estrutura interfere em que sentido? Nós temos rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Então, o que faz parte dessa estrutura? Todo o contexto, aquilo que está por baixo, né, daquilo que a gente está observando. Então, o que está por baixo é uma série de rochas que existem, solos dos mais diversos tipos, então, que vai formar essa estrutura. E aí eu tenho estrutura de rochas em que algumas elas são mais resistentes, outras são menos resistentes. Nós temos alunos aqui
aqui participando da aula aqui hoje, minha sobrinha filhada, Júlia, está participando da aula também. Tá? Então, a estrutura, eu posso dizer que se tratando de estrutura rochosa, ela pode ser formada por elementos mais resistentes, outros menos resistentes. E o que faz parte disso também? Os processos que envolvem essa estrutura. Tá? Então, mesmo com a estrutura mais resistente, vou dar um exemplo de estrutura muito resistente, o granito. O granito é uma rocha considerada resistente e nós temos várias outras. Estou citando o granito porque é uma rocha muito comum aqui na nossa região. Então, os processos que envolvem essa estrutura, eu poderia dizer processos endógenos e processos exógenos, ou seja, processos que ocorrem no interior da crosta e processos que ocorrem no exterior da crosta. E o tempo? O tempo ele é um elemento de suma importância. Em se tratando de geomorfologia, eu vou dizer o tempo longo, o tempo curto. O tempo longo, eu poderia pensar, por exemplo, para se ter uma mudança geomorfológica considerável, eu posso dizer de milhões de anos, 1 milhão de anos, 500 mil anos. Então, tudo isso vai ocasionar uma certa mudança naquela área. Agora, o tempo curto, eu posso dizer também que ocasiona mudanças em determinado tipo de estrutura. Por exemplo, uma estrutura sedimentar. O tempo curto, vamos pensar na área do Parque Estadual do Jalapão, onde eu tenho tempo curto de, vamos pegar aí, 5 anos. O período de 5 anos, pode tossir, sai todo mundo correndo, quieta. Então, o tempo curto, no período de 5 anos, numa área descoberta de vegetação, numa área em que a estrutura é totalmente friável, frágil aos processos intempéricos de sol, chuva, calor, frio, então vai ocasionar uma rápida mudança. Onde a gente pode observar que numa escala de área de abrangência, a gente pode perceber as mudanças em tempo curto numa área de vertente, por exemplo. Nós teremos no decorrer do ano um estudo específico voltado somente para a área de vertentes, onde a gente vai poder entender essa questão da relação processo, forma, tempo, tá? Tempo curto, tempo longo. Então, isso daqui só para fazer uma breve introdução de como é que ocorre as formas de relevo, de uma forma geral. Agora, como é que é a construção dessa ciência, como é que foi que os teóricos pensaram na evolução dessa forma? Como é que os teóricos pensaram em estrutura, processo e tempo, envolvendo então esses 3 elementos? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Vocês têm aí na apostila, então, os teóricos. Nós vamos tratar hoje somente de William Morris Davis. Cada aula nós vamos tratar de um teórico. Hoje eu vou falar específico de Davis, depois nós vamos falar de Heck, de Penck, de outros teóricos também a nível de Brasil, como Jurandir Ross, como nós tivemos o nosso saudoso Abe Saber, também, que é um outro teórico bastante renomado na geomorfologia brasileira, né? Que trata então de processos e formas de uma forma diferenciada. Então vamos lá, a construção do conhecimento de como as formas do relevo evoluíam foi criada primeiro por William Morris Davis. William Morris Davis ele não era geomorfólogo, ele era um geólogo e um geólogo então com base de conhecimentos associados à estrutura. Então quando ele fala, vai dizer da evolução da forma de relevo, ele vai falar da evolução da forma a partir da noção de estrutura que ele tem. Porque quando eu falo de geólogo, o geólogo ele é bastante preocupado com a questão de estrutura, rocha, tipos de rochas, né, são alguns elementos importantes. Então, William Morris Davis, ele vai dizer que
A evolução da forma de relevo, ela acontece a partir de um nível de base. O que eu poderia dizer do nível de base? O nível de base que eu tenho aqui agora, por exemplo, eu estou no nível de base, aqui. O piso onde eu estou é um nível de base. Eu considero isso daqui um nível de base local. A partir de onde eu estou, aqui acontece toda e qualquer mudança. Mas ele fala de nível de base quando a gente vai falar também, por exemplo, nós estamos aqui na Fazenda Lambari a 580 metros de altitude. Quando eu me refiro a 580 metros de altitude, eu estou me referindo ao nível de base geral, ao nível do mar, por exemplo. Aonde eu estou tem 580 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, isso seria o nível de base geral. E o que então, se eu perguntar a vocês, né, qual é o conceito, o que é que vocês entendem por nível de base? Então, eu tenho que pensar em locais de referência. Minha ajudante aqui. Eu tenho que pensar em locais de referência. O meu local, o meu geral. Então, eu citei um exemplo de local, onde eu estou, a área mais baixa do local onde a gente está. E o geral, a gente deve considerar o nível do mar, tá? Então, um dos elementos, uma das características de William Morris Davis é o nível de base, que ele considera a evolução da forma de relevo a partir do nível de base local e geral. Um outro elemento importante, uma outra característica de William Morris Davis. O sistema fluvial produz forte entalhamento do talvegue. Aí, nós vamos ter no final dessa aula, eu vou dar umas tarefinhas para vocês, onde vocês vão pesquisar alguns nomes que são específicos da geomorfologia. Por exemplo, quando eu falo entalhamento do talvegue, o que significa entalhamento do talvegue? O que é a palavra talvegue? Então, são nomes específicos que vocês precisam entender para ter a noção do que o autor está mencionando. Então, o sistema fluvial. O que eu falo de sistema fluvial? O sistema fluvial, então, é todo o conjunto rede de águas, todo o conjunto de rios. Uma bacia hidrográfica, por exemplo, compõe o sistema fluvial. Então, o sistema fluvial produz forte entalhamento do talvegue, quer dizer, os rios escavam profundamente um determinado ponto. Que determinado ponto seria esse? Então, coloca a sua mão assim, nesse formato aqui, como eu estou colocando agora. Quando você coloca a sua mão aqui, nesse formato, você vai ver que tem uma linha aqui mais profunda. Essa linha mais profunda seria, então, o talvegue, tá? O que é o talvegue? É a linha mais profunda de um rio ou de um vale. Então, o talvegue seria aqui e o rio, ele vai entalhando, quer dizer, vai escavando. O que é entalhar? Escavando, né, até nessa área, originando, então, os cânions. Então, os cânions, que a gente já sabe que é uma determinada formação que existe, principalmente em áreas encachoeiradas, onde temos paredões de um lado e paredão de outro. E ali no meio passa um rio. Então, isso seria um cânion, tá? Onde com os paredões o rio passa ali no meio e ali começa-se, então, a evolução da forma do relevo. Caracterizando o período da juventude. O que tem na juventude, então? Nós vamos ver daqui a pouquinho alguns exemplos de formas relacionadas às fases de evolução do relevo. Então, quando eu falo de juventude, eu estou falando de fases de evolução do relevo. E aí, o William Morris Davis fala assim que os rios não podem evoluir abaixo desse nível de base, seja ele local ou seja ele geral, né? Então, o nível de base eu já expliquei para vocês no início da aula o que seria. E há, então, para o William Morris Davis, um balanço, um certo equilíbrio, tá?
o rio vai evoluindo, vai perfurando, né, entalhando o talvegue, até chegar um ponto em que vai ter um equilíbrio entre erosão todos já sabem o que é, e o processo de deposição, porque todo local que está arrancando um determinado tipo de matéria, também essa matéria é depositada em algum local. Eu vou exemplificar com algumas figuras aqui para vocês. Então vejamos bem, quando eu estava dizendo do nível de base local e do nível de base geral. O nível de base local, aqui considerando isso daqui uma paisagem, né, um determinado espaço geográfico. Aqui, eu tenho um lago, o rio nasce aqui. Se o rio nasce aqui, então de repente esse rio ele é cortado por um lago, um grande lago. Vamos pensar aí em Porangatu, por exemplo. Porangatu, o que eu tenho? A lagoa grande. O lago seria um nível de base local, tá? E aí eu tenho então o oceano, o mar, seria o nível de base geral. Então, eu tenho o nível de base local e o nível de base geral. Para o William Morris Davis, a evolução da forma de relevo, ela se daria no nível de... Aqui, essa área aqui, iria cortar e arrancando partículas até chegar nesse nível de base aqui. Ou então até chegar nesse nível de base geral, tá? Então, isso daqui é o perfil longitudinal do rio, considerando uma questão local e a base geral. Então, vamos lá. Vocês já devem ter visto em geologia, por exemplo, que nós temos lá nível de base local e nível de base geral, ou que vocês já viram também a respeito dos cursos fluviais, né? E os cursos fluviais, vamos pensar, o curso do rio, da sua nascente até onde o rio vai, eu vou pensar que ele tem o alto curso, o médio curso e o baixo curso. Então, alto, médio e baixo curso. Isso aí é o conhecimento que vocês já tinham. Trazendo isso para a geomorfologia, trazendo isso para o conceito de William Morris Davis, eu tenho o alto curso como área de juventude, médio curso como a área de maturidade e baixo curso a área de senilidade, ou seja, quando o rio já atingiu seu estágio máximo de evolução, então ele chega nessa área aqui e aqui ele já não tem mais força de erosão. Aqui ele tem alto poder de erosão, aqui tem, já começa a haver um equilíbrio entre erosão e deposição, e aqui já acontece então a deposição do rio e a sua capacidade de erosão, a capacidade de erosão já é mais baixa. E eu tenho aqui mais deposição do que erosão. Aqui nós temos uma outra figurinha aqui que mostra as fases do ciclo erosivo, tá? O perfil longitudinal do rio. Então eu tenho juventude, maturidade e senilidade. Dá para vocês perceberem claramente como que juventude, que é as áreas das cabeceiras, das nascentes, onde o estágio de evolução está no começo, né? E aqui, quando está vamos pegar um período, um tempo de 10 anos, suponhamos. É lógico que não é o período de 10 anos, é muito mais, né? Então, nos primeiros 2 anos, vai dar assim essa forma. Nos próximos 3 anos, essa forma vai evoluir e chegar nesse estágio. Nos últimos 2 anos finais, essa forma já vai ter atingido o seu estágio de maturidade final. Então, quando eu falo de entalhamento do talvegue, olha, observe aqui. Então, eu tenho o soerguimento, vou explicar essa figura, e essa figura tem lá na apostila de vocês, né? O talvegue seria isso daqui, é a linha mais profunda de um rio. Esses pontilhados aqui, então ele determina o estágio de evolução, tá? Aqui seria o nível de base, tá? E aqui, então, o soerguimento, quer dizer, nós sabemos que toda massa de terra,
ela tem um certo equilíbrio, porque nós estamos aqui com um material que está submerso num material pastoso, que é o magma. Então, esse material, nós vemos a serra, por exemplo. A serra, né, com esse formato, o que tem da parte superior, nós temos que aquela que a gente vê, nós temos uma raiz embaixo, que é que vai manter o equilíbrio. Porque se eu tenho só essa parte aqui em cima, onde vai ficar, que a gente observa, e não tem uma raiz ali embaixo para segurar, é a mesma coisa de uma árvore que precisa da raiz para segurar, e senão ela faria isso, viraria. É o iceberg, por exemplo, no oceano. A mesma quantidade de massa que tem, que a gente observa acima da água, é a massa que tem abaixo, ali que está imersa pela água. É o que dá, então, o equilíbrio para que essa massa não fique fazendo isso daqui. Então, aqui, há um certo equilíbrio entre esse material que está aqui na parte de baixo, né? Esse material, acontece o soerguimento como? O que é soerguer? Então, é o depósito. Lembra que eu falei para vocês? À medida que vai arrancando o material daqui, esse material vai sendo depositado num outro lugar. Então, há um certo equilíbrio entre massa que sai daqui, massa que é depositada ali, e há então esse equilíbrio entre as massas para que isso não vire dessa forma, porque nós estamos num conjunto de material pastoso, tá? Então aqui seria o perfil longitudinal do rio. O que seria o perfil de equilíbrio? Aqui eu tenho, suponhamos, nessa área, nós estamos aqui a 500 metros de altitude, 580, né, que eu falei. 580 metros de altitude acima do nível do mar. Aqui eu estou, suponhamos, a 0 nível do mar. O rio nasce aqui e vem. Ele tinha as serras, né? Só porque à medida que a água vai passando, nós sabemos que a água é o principal agente erosivo. Ou seja, é a água que passa sempre que vai carregando partículas. Então essa água passa e vai carregando. Essa matéria que existia aqui, aí vai carregando isso daqui e depositando aqui. Então esses pontilhados significa a erosão. Antes o rio tinha esse perfil. O rio não, a forma do relevo. Com o passar de milhões de anos, ela vai chegar nesse ponto aqui, que é o perfil, o local máximo onde ela pode erodir. O que vai impedir isso daí? O tipo do material que eu tenho aqui. Suponhamos que eu tenho aqui uma camada de solo, uma camada de rocha menos resistente. Suponhamos que eu possa ter aí rochas sedimentares, até que eu vou chegar numa estrutura rochosa aqui, muito resistente. Então essa água vai erodir até nesse local, só até nessas rochas mais resistentes. Ou seja, um outro nome também interessante que temos na geomorfologia é a questão da denudação. O que é denudar? Denudar, então, é retirar uma casca, um material daqui e ser levado para outro lugar. Então, a denudação aponta para a maturidade e ocorre com um rebaixamento de cima para baixo. O que é esse rebaixamento de cima para baixo? É que a forma do relevo ela vai evoluir de cima para baixo. Esse é um dos elementos, outro elemento importante da teoria de William Morris Davis. Né? A evolução dessa área, ou seja, o continuar dos processos erosivos, tende a promover a horizontalização. O que é horizontalização? O aplanamento total da área. Então, esse aplanamento total da área, ele vai identificar o estágio de senilidade, ou seja, maturidade do relevo, onde ele chegou no estágio máximo de evolução. E aí, um outro nome também interessante é que a partir daí, onde há essa horizontalização, esse aplanamento dessa área, ele chama de extensos peneplanos. Tá? Esses peneplanos são extensas áreas planas, segundo a teoria de William Morris Davis. Extensas áreas planas.
Então, essas extensas áreas planas, também elas podem ser interrompidas por algumas formas residuais. Essa forma residual seria uma forma de relevo. Vamos pegar, levando para vocês uma área bem prática. Porangatu, nós temos aqui na região a Serra dos Picos. Quem conhece a Serra dos Picos? É aquela serra que tem quando a gente sai de Porangatu e vai em direção ao estreito. Indo de Porangatu para o estreito, ela está à nossa esquerda. Aquela serra bem alta com aqueles picos, muitas pessoas já conseguiram escalar ela. E então aquela Serra dos Picos, ela está ali sozinha. Vocês observem bem que ela é uma área, ela está próxima a ela, bem plano, e ela sozinha ali, né, mostrando para nós, a serra seria a forma residual, ou seja, a área onde conseguiu permanecer com aquele formato, mesmo com todos os agentes intempéricos agindo sobre ela. Então, isso é determinado pela litologia resistente, ou seja, aquela Serra dos Picos, ela tem uma estrutura rochosa mais resistente, ao ponto de que toda a área de entorno dela está aplainada e somente ela ficou ali com aquela forma bastante saliente que a gente pode observar. Tá? Então, tudo que a gente sabe que entre a Serra dos Picos e aquele conjunto de serras que tem logo depois dela, que é depois do Rio Santa Teresa, que faz parte do mesmo complexo Serra Dourada, complexo Serra Geral de Goiás, que começa ali na região do Planalto Central de Goiânia. Vocês podem ver que quando a gente vai para Goiânia, a gente pega a BR-153, indo de Porangatu para Goiânia, vocês sempre vê mais serras do lado esquerdo, indo de Porangatu para Goiânia, no sentido da BR, né? Sempre vê muitas serras ali, é o conjunto Serra Geral ou Complexo Serra Geral, que em determinada localidade, por exemplo, na região de Goiás Velho, a gente chama de Complexo Serra Dourada, né? Onde ali a gente tem bastante histórias para contar daquele local, né? Nós temos, inclusive em Goiás Velho, uma senhora, né, que trabalhava com artes plásticas, ela fazia seus quadros com as areias ali da Serra Dourada. Dada a quantidade de cores que tem nas areias da Serra Dourada, ela então fazia os seus trabalhos, artes, muito interessante que tem ali. Então, essa quantidade de cores daquele material é identificado pela complexidade da estrutura litológica daquela região. Tá? Então, entre esse conjunto, esse complexo de serras, da Serra Dourada, do complexo Serra Geral e a Serra dos Picos, nós temos vários cursos fluviais ali, grandes e de nomes assim que todos conhecem, por exemplo, o Rio Santa Teresa, tá? Nós temos ali também a calha do Rio Tocantins, que está entre esses dois locais, que forma então o rio principal, determinante do entalhamento fluvial entre essas duas áreas, fazendo com que a gente tenha então relevos mais resistentes nas suas proximidades. Então, os cursos fluviais, com o decorrer de que vai chegando mais nas áreas mais planas, eles tomam outros aspectos. Por exemplo, um curso fluvial que está na área de Juventude, vamos pegar aqui no relevo bem mais alto, nós temos cachoeiras. Vamos pegar, por exemplo, o Rio Tocantins, na região da Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros tem muitas cachoeiras. Então, aquilo dali faz parte do complexo Rio Preto. Ele é um dos cursos fluviais importantes que cai dentro do Rio Tocantins. Então, aquilo dali faz parte do alto curso do Rio Tocantins, né? E o Rio Tocantins, à medida que ele vai caminhando já no estado do Tocantins mesmo,
ele já tem o seu formato um pouco mais diferenciado, já não é tão encachoeirado mais. Então a gente vê ali áreas bem planas, onde ele já faz várias curvas, quer dizer, ele perde essa capacidade de erosão, onde nessas áreas ele é mais retilíneo na fase da juventude, e depois lá, quando vai chegando no seu processo de senilidade, ele já vai caminhando para ser um pouco mais tortuoso, fazendo meandros. Eu vou mostrar um pequeno videozinho aqui para vocês, só para vocês entenderem o processo de juventude, maturidade e senilidade do rio, no Minuto Terra. Minuto Terra tem vários videozinhos interessantes que eu indico para vocês. Então, esse videozinho do Minuto Terra vai mostrar como é que são desenvolvidas essas fases do relevo. Espero que esteja dando para vocês conhecerem. Os sinuosos rios das planícies podem parecer lentos e inofensivos, mas cachoeiras são encurraladas por vales de paredes íngremes. É como se seu destino estivesse gravado em pedra. Já nas planícies abertas, essas paredes rochosas dão lugar a um solo macio, permitindo que o rio defina seu próprio curso a caminho do mar. Cursos que nem sempre correm em linha reta. Pelo menos não por muito tempo, já que tudo que você precisa para entortar o trecho reto de um rio é um pequeno distúrbio e tempo de sobra. Coisas que a natureza tem de sobra. Vocês lembram que eu falei para vocês? Por exemplo, que um roedor faça uma toca na margem de um córrego. O túnel que ele cavou serve como um lar bem acolhedor, mas também enfraquece o banco de areia da margem, que eventualmente começa a desintegrar-se e cair no rio. A água começa a entrar na cavidade recém-formada, levando a terra embora e deixando a toca ainda mais oca, que faz com que a água corra mais rápido e leve embora ainda mais terra, e assim por diante. À medida que o fluxo da água desviar em direção a essa margem do rio, o fluxo do outro lado enfraquece e diminui. E como essa corrente enfraquecida não é capaz de carregar as partes sólidas do canal que a água em rápido movimento consegue, essa terra fica no fundo e vai acumulando, deixando a corrente ainda mais rasa e lenta, até que acumule o suficiente para criar um novo pedaço de terra. Enquanto isso, a água em rápido movimento próxima à margem aproveita essa curva para pegar velocidade e barrar com força no outro lado, onde começa a cavar outra curva, depois outra, e mais uma, e assim vai. Quanto mais largo o rio, mais tempo demora para esse efeito atingir o outro lado, e maior a distância até a próxima curva. Além do mais, medições desses fluxos sinuosos em todo o mundo revelam um surpreendente padrão. O comprimento de um meandro em forma de S tende a ser cerca de 6 vezes a largura do canal. Então, pequenos rios com curvas costumam parecer uma versão miniatura de seu irmão mais velho. Enquanto nada ficar no caminho do rio, suas curvas continuarão crescendo até dar uma volta e se encontrar novamente. Quando isso acontece, o rio segue seu caminho em linha reta, deixando para trás um braço morto, ou um bilabong, ou um lago em ferradura, ou ainda um meandro abandonado. Nós temos vários nomes para esses lagos, já que eles podem ocorrer em praticamente qualquer lugar por onde um líquido corre, ou costumava correr, o que nos faz pensar, como os marcianos chamavam isso? Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse... Então, isso daí foi só para mostrar para vocês as fases de evolução de um rio, né? Vocês viram que como é que se forma o meandro, é quando a água vai perdendo a sua capacidade de erosão, então ela vai formando, o rio vai formando as curvas, né? Onde ele está numa área mais plana. Porque vamos pegar aqui, numa descida, né? Numa descida. Aqui a água ela tem alto poder de erosão. Quando ela vai ficando assim, então já vai diminuindo o poder de erosão da água. Ela já vai caminhar com menos velocidade. Quando está totalmente plano, então, aí essa água ela vai caminhar de forma mais serena, eu diria assim, né? Então, quando o William Morris Davis, ele fala que o rio, ele evolui de cima para baixo, vamos considerar então esse gráfico aqui que mostra o exemplo, tá, da evolução de cima para baixo. Então aqui eu tenho o entalhamento do Talweg. O Talweg seria aqui. Onde é que determina o Talweg do rio? É o Talweg daquela área, exatamente onde passa o rio. Vamos pegar aqui na nossa região algo conhecido, suponhamos aqui o rio Tocantins, que ele é um rio bastante extenso e passa por quase todos, passa por todo o centro-sul do estado de Goiás, né? E passa depois Tocantins e vai assim até cair no mar. Então o rio Tocantins, ele é o responsável pelo entalhamento do Talweg dessa área. E à medida que a água vai passando, então isso daqui vai evoluindo, tá? Vai arrancando esse material daqui. Agora, o que é importante vocês pensarem? Se está arrancando esse material daqui, para onde esse material vai?
isso que é o que a gente precisa entender, é o processo. Esse material, ele será arrancado daqui e vai ser depositado num determinado local, tá? E ele vai ser depositado onde? Aonde essa água não tiver mais poder de erosão, tá? Conseguir levar mais essa quantidade de matéria. Lembrando que o material daqui, quando ele sai do começo do processo erosivo, as rochas, os blocos de rocha são bem maiores. Vamos pensar nos seixos dos rios. Eles têm, inclusive, as formas bem pontiagudas, né? Considerando isso daqui, por exemplo, isso daqui já está todo lapidadinho em volta. Significa o quê? Que esse material foi passando, e à medida que a água foi batendo sobre isso daqui, foi lapidando esse material. Vocês já viram aquele ditado que diz assim: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Isso mesmo é o que acontece aqui. A água vai batendo, vai passando, vai batendo nessas margens, né? Vai alargando as margens. As partículas de rochas que eram grandes vai se tornando pequenas. Aí vamos lembrar de onde? Do rio Araguaia. O rio Araguaia, nós temos neles várias planícies, áreas bem planas, onde nós temos ali então vários bancos de areia. Aquela areia, ela não nasceu ali, ela não é daquele local, ela não foi sempre partículas daquele tamanhozinho. Lá nas suas nascentes, no Rio Preto, quem já foi na região da Chapada dos Veadeiros, por exemplo, sabe que aquelas nascentes ali tem os blocos de rocha bem grandes, e esses blocos de rochas bem grandes, então é que foi sendo particulado à medida que foi rolando e foi tomando dimensões pequenas até formar aquelas areias ali, né, no rio Araguaia, no caso. Então, isso daqui mostra a evolução do relevo de cima para baixo, até chegar na fase de maturidade, considerando isso daqui áreas totalmente peneplanizadas, porque segundo William Morris Davis, ele chama isso daqui de peneplano, ou seja, áreas extensas e aplanadas. Olha só quem está aqui também na aula hoje, da mamãe assistindo, bebezinho da mamãe, passãozinho da mamãe aqui. Então, continuando aqui o nosso minuto descontração, né? Eu tenho aqui juventude, o início da evolução da forma do relevo, segundo a teoria de William Morris Davis. Não esqueçam disso. William Morris Davis é a teoria da evolução da forma de relevo. Aqui é a fase de maturidade, onde a gente vê que já começa o rio perder tanta força, a água, e vai então formando os meandros. E aqui na fase de senilidade, onde a área já está bem aplanada, os meandros já bem acentuados e formando aqueles bancos de areia e aquelas lagoas que vocês viram no videozinho do Minuto Terra. Então, esse daqui é o ciclo de evolução da forma de relevo de William Morris Davis. Lembrando que uma outra característica importante para a evolução dessa forma de relevo, segundo William Morris Davis, é que a gente tem um longo período de estabilidade tectônica. Tá? Que essa é inclusive uma das críticas que Carson e Kirkby fez a respeito da evolução da forma de relevo de William Morris Davis, tá? Então, ele fala de Carson e Kirkby fala dessas duas suposições. É lógico que nós estamos falando de teorias, nós estamos falando de hipóteses, né? A primeira delas, emersão e denudação não ocorrem concomitantemente. Isso daqui que eu estou dizendo para vocês já é uma crítica que Carson e Kirkby faz em relação à teoria de William Morris Davis. Porque quando William Morris Davis fala de juventude, maturidade, senilidade da forma do relevo, tem que se considerar que não houve nenhum evento tectônico. Vamos pensar isso para a América do Norte,
Vamos pensar isso para as áreas de encontros de placas tectônicas, onde nós podemos ter ali um evento de terremoto, por exemplo, que pode interferir nesse processo de juventude, maturidade e senilidade, tá? Então, o que acontece? William Morris Davis, ele faz o seu estudo numa determinada área, considerando então que não vai ter nenhum evento tectônico ali, ou seja, terremotos, né, ou algo semelhante. Então, uma das críticas que é feita a respeito da teoria dele é esse processo de emersão e denudação de área que não ocorrem concomitantemente. Emersão e denudação de área. Para isso, precisa haver um longo período de estabilidade tectônica. Outra situação que ocorre aqui, então, que é uma crítica feita a respeito da teoria de William Morris Davis. Os rios têm duas fases de atividade. Primeiro, uma rápida incisão e depois um repouso. Rápida incisão, quer dizer, um rápido trabalho da água do rio ali e logo depois um repouso. Isso é uma crítica que se faz, porque o rio, como a água, ela tem um poder erosivo, que nós podemos dizer que é constante, e nós temos que levar em consideração repouso, por exemplo, quando diz de repouso. Eu não posso ter enchentes, porque a enchente, num período chuvoso bem grande, a enchente, então, ela tira o rio desse repouso. Eu não posso ter, por exemplo, que não choveu ali naquela área. Vamos levar em consideração uma área, uma região da África, ou uma região da Austrália, na nossa região aqui, por exemplo, que tem aspectos diferenciados relacionados aos elementos climáticos. Então, essa teoria de William Morris Davis, ela é criticada se a gente for levar em consideração alguns elementos relacionados à dinâmica interna da Terra, como, por exemplo, o terremoto, e alguns elementos relacionados à dinâmica externa da Terra, como, por exemplo, um vendaval, chuva demais, numa determinada área ou região do planeta, provocando as enchentes, tá? Aqui, para Davis, então, olha só, essa aqui é da teoria dele, seriam necessários de 20 a 200 milhões de anos para o aplainamento das cadeias de montanhas nas falhas de Utah. Depois, se vocês tiverem oportunidade, falhas de Utah fica numa região do Canadá, tá? Vocês, na América do Norte, vocês podem olhar o mapinha da América do Norte, olhar a região de Utah. Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas figurinhas dessa área, tá? Então, para considerar a evolução das formas dessa área, a gente precisaria desse período aqui de 20 a 200 milhões de anos para que haja o aplainamento de uma cadeia de montanha. É possível ter o aplainamento da cadeia de montanha? Sim, desde que ela não esteja numa área de encontros de placas tectônicas, porque se estiver numa área de encontros de placas tectônicas, vai ocorrer que está constantemente aquele material do topo vai estar sendo renovado. Eu vou mostrar para vocês um videozinho de como é que isso ocorre. Vou estar explicando. Então vejamos bem, olha só, levando em consideração que a área do encontro de placas tectônicas, suponhamos eu tenho uma placa aqui, outra aqui, tá? Esse material está constantemente subindo aqui, que é o material magma, pastoso, tá? E à medida que esse material vai subindo, ele vai destruindo rochas que tem aqui por esse trajeto, e à medida que ele sai e extravasa aqui para fora, ele vai estar resfriando e formando então novas rochas. É o que eu digo para vocês, que numa área de encontro de placas tectônicas, vamos pegar a Cordilheira dos Andes, aquela área ali, ela estará sempre no processo de juventude. Por quê? Ela está numa área onde constantemente aquele material está sendo renovado e, consequentemente, então eu tenho aí um processo de juventude em continuidade, tá? Quando eu disse para vocês das falhas de Utah, isso daqui é um exemplo, aqui é a região de Utah, que eu disse que fica no Canadá,
né, na América do Norte. E então, isso daqui é um exemplo das formas de relevo que ocorre naquela região. Veja, isso daqui é um relevo resistente que tem lá, tá? Então, vocês observam que tem alguns picos, né, bem mais acentuados que outros, e à sua volta, áreas totalmente planas. Então, isso daqui seria área resistente. Vejamos bem, essa figurinha aqui também mostra o processo de juventude, maturidade e serenidade da forma do relevo. Olha aqui, a fase da juventude, a quantidade de morros, serras, montanhas que existe aqui. E aqui na fase da maturidade, a gente já percebe que esses morros acentuados já não estão, são perceptíveis, mas estão em menor quantidade. Porque a área dos picos foi perdendo matéria, graças aos elementos externos relacionados ao clima, calor, frio, sol, chuva, e vai caindo então, vai sendo amontoado numa determinada área mais baixa, tá? Até que aquela área mais baixa, onde a gente tinha ali um processo de abaulamento, ou uma área onde eu poderia se dizer para vocês que antes era de vales, aquilo foi sendo entupido pelo material que veio da parte mais alta e aplanando aquela área de vale ali. Já estou terminando, tá? Então, fazendo um resumo aqui da teoria de William Morris Davis, que nós vimos nessa aula de hoje, eu posso dizer as principais características da teoria de William Morris Davis. A primeira delas, que ele fala do ciclo geográfico. O relevo, ele evolui, ou as formas do relevo evoluem, tá? E nós temos que levar em consideração o ciclo geográfico. Ciclo todos já sabem o que é, né? Então, ele é composto por 3 fases: juventude, maturidade e senilidade. Ou seja, a gente nasce, cresce, morre e assim começa de novo um novo ciclo. É necessário levar em consideração também o comportamento da estrutura rochosa, tá? Para essa evolução de juventude, maturidade e senilidade. Como é que a rocha, determinado tipo de rocha, se comporta nesse processo? Vamos pegar aqui. Como é que se comporta uma rocha sedimentar, uma área onde existe somente rochas sedimentares? Como é que é a evolução das formas de relevo nessa área? É o que nós vamos ver, né, se Deus nos permitir, na área do Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, que a gente espera, né, passar por todos esses reveses que a gente está passando nesse momento, e a gente consiga, então, ali naquela região, analisar como é que evolui essas formas de relevo a partir da observação em loco, né, através da nossa aula de campo. Então, como é que se comporta uma estrutura rochosa numa área onde é de granito, onde a sua estrutura é de rochas metamórficas? Como é que se comporta a evolução de uma forma de relevo numa área de estrutura sedimentar? Então, é importante levar em consideração a estrutura geológica como principal elemento do controle da forma de relevo. Isso aí a gente não pode esquecer, tá? Um outro aspecto da teoria de William Morris Davis é a generalização das hipóteses. Então, ele faz a sua teoria baseado numa área de clima temperado, que está nessa zona ali temperada do norte. Então, ele faz a sua suposição, o seu embasamento teórico, baseado nessa área de clima temperado. E numa área de clima equatorial, por exemplo, como é que se desenvolve essa teoria de William Morris Davis numa área de clima equatorial? Ela teria toda uma dinâmica diferenciada, né? Então, eu não posso generalizar a questão das formas. As críticas, então, que é feita à teoria de William Morris Davis, é um modelo concebido a partir de área de clima temperado, que precisaria então de um rápido soerguimento da forma,
seguido então de um longo período de estabilidade tectônica. E nós sabemos que determinadas áreas do globo terrestre nós não podemos falar de longo período de estabilidade tectônica, levando em consideração ser áreas próximas a encontros de placas tectônicas. Então, quer dizer, eu não posso deduzir a evolução da forma de relevo em todos os locais, sendo do mesmo jeito, sendo que eu tenho processos, estruturas diferenciadas. Então, eu não posso generalizar isso. É onde nós temos os outros autores que fazem uma crítica a respeito disso e que nós vamos ver na próxima aula, se Deus quiser. Tá? Então, terminando a nossa aulinha de hoje, a nossa live, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, tá? Para mim, no dicionário geológico, geomorfológico, vocês vão usar ele. Ele tem disponível também na rede social. Ele é disponibilizado também em vários sites, tá? O CRPM tem, no site de mineralogia nós temos o dicionário geológico, enfim. Vocês vão digitar lá no Google que vão conseguir. Vocês vão pesquisar para mim sobre o que é processos de denudação, o que significa isso, nível de base local e geral, entalhamento dos alvegues. Eu gostaria que essa pesquisa de vocês, se possível, fosse com exemplos. Eu aqui na nossa live de hoje andei citando alguns exemplos. Interflúvios, o que seria interflúvio? Peneplanos, tá? Monodinâmicos. Eu não usei essa palavra hoje na nossa aula, mas eu gostaria que vocês pesquisassem essa palavra para que já seja uma base teórica para a nossa próxima aula, tá? Ajustamento isostático. O que é o ajustamento isostático? Vocês vão pesquisar. E o texto base dessa aula de hoje que nós utilizamos está lá no livro de Walter Cassette, Introdução à Geomorfologia, que foi o sistema de William Morris Davis. E eu gostaria que vocês fizessem para mim também um mapa conceitual desse conteúdo, desse texto, a partir da explicação da nossa aula de hoje. Eu espero que assim tenha conseguido atingir os objetivos. Eu estarei aberta às dúvidas, tirar as dúvidas de vocês logo mais às 19 horas ou no decorrer do dia, quem já quiser ir digitando a sua perguntinha, sua dúvida. E agradeço a vocês pela participação. Até mais. Vamos ver o que vai dar. Se a geografia não existisse em nossas vidas, muitas coisas passariam sem notar. Fenômenos do mundo em que vivemos, ela nos ajuda a explicar. Com a geografia nos localizamos e sabemos nos encontrar. O mundo se torna simples e assim podemos estudar. Com a geografia, relevos, planaltos e climas sabemos diferenciar. Com a geografia, o clima e o tempo nós vamos agora verificar. Assim todo dia, todos os fenômenos vão estar do lado de cá. Geografia, do lado de cá. Geografia. Se a geografia não existisse em nossas vidas, muitas coisas passariam sem notar. Fenômenos do mundo em que vivemos, ela nos ajuda a explicar. Com a geografia nos localizamos e sabemos nos encontrar. O mundo se torna simples e assim podemos estudar. Com a geografia, relevos, planaltos e climas sabemos